A ideia da aula de hoje, então, é falar um pouquinho sobre rede sem fio, né, o Wi-Fi, mais conhecido, né, é o Wi-Fi, mas rede sem fio em geral, né? Então, nós no curso técnico em redes, nosso foco bem maior, né, é na rede Wi-Fi, redes de curto alcance, né, normalmente utilizados dentro da empresa, dentro de salas comerciais, né, ou residências, diferente um pouco de telecomunicações que utiliza redes sem fio de longo alcance, né, e pontos de acesso de radiofrequência, satélites. Então, nós do curso de redes não focamos tanto nisso, focamos mais nas redes de curto alcance e usuário final. Então, vamos lá, eu estou compartilhando a tela aqui. Então, falando de Wi-Fi, né? Então, quando a gente fala de Wi-Fi, quando a gente fala de rede sem fio, a gente sempre foca, né, bastante na em qual posição é ideal de se colocar o nosso roteador sem fio, né? Então, onde a gente deve colocar ele para que ele melhor distribua seu sinal dentro de uma residência, né? Dentro de um ponto comercial, dentro de onde a gente quer que ele tenha o alcance, né? Então, normalmente, um ponto de rede sem fio, ele alcança, conforme o manual dele, né, 100 metros, né, que seria o ideal, mas nunca é, né? Então eu acredito que ele vai conseguir aí uns 50 metros no máximo. E só que isso é assim, ele no centro, né? Então se a gente for ver aqui no desenho tem um círculo aqui, digamos que ele bem no centro ele daria uns 25 metros para cada lado dele, né? Então o manual normalmente fala em 50 metros, né, ou 100 metros de diâmetro nessa cobertura, mas muito difícil a gente conseguir isso por causa dos obstáculos. Então a gente vai ter aí paredes, a gente vai ter o piso, a gente vai ter equipamentos, né, eletrônicos que podem dar interferência. Então teremos vários itens que vão impedir que esse sinal vá tão longe, né? Nunca testei, mas acredito que se colocarmos um equipamento Wi-Fi, né, num campo aberto, assim, num lugar sem obstáculo nenhum, aí talvez se consiga os 100 metros. Então, quando eu falo em interferência, né, hoje em dia, nas nossas residências, né, ou mesmo no ambiente de trabalho, nós temos vários aparelhos eletrônicos, né, que acabam gerando interferência para o nosso sinal de Wi-Fi, nossa rede sem fio. Aqui eu simbolizei, né, aqui o aparelho sem fio, né, nosso roteador sem fio, o nosso computador tentando pegar essa rede, e no meio do caminho, equipamentos que geram muita interferência, né? Então, dentre esses equipamentos, nós temos, por exemplo, os telefones sem fio, né, bastante usado em empresas aí e residências. Hoje mais nem tanto, né, todo mundo usa o celular, mas o celular também traz interferência a essa rede sem fio. Pequenos dispositivos eletrônicos, motores, então, liquidificador, batedeira, tudo que é tipo de motor que vai girar, vai fazer alguma coisa, ele vai gerar bastante interferência na nossa rede Wi-Fi. Mas o principal vilão que quase toda casa tem é o micro-ondas, né? Então, o micro-ondas ele é um equipamento que gera um sinal de alta frequência, uma frequência muito alta, e na mesma frequência da rede de 2.4 GHz, que é a nossa rede Wi-Fi mais comum, né? Então, a rede de 2.4 GHz trabalha na mesma frequência do micro-ondas. O micro-ondas, quando ligado, normalmente ele tende a derrubar a rede ou gerar muita interferência nele, né? Então, se a gente for ver aí numa residência, normalmente tem um micro-ondas, normalmente tem uma geladeira, né? Ainda com o motor ali ligado, gerando interferência. A gente vai ter várias coisas que geram essa interferência. E junto com isso, tudo o que tiver água ou metal gera interferência, tá? Então, por exemplo, se entre o meu computador e o meu ponto de acesso sem fio, né, meu roteador sem fio, eu tiver o banheiro, por exemplo, quando alguém estiver tomando banho, provavelmente vai ter um ruído muito grande, uma interferência muito grande no meu sinal, porque daí vai gerar aquela umidade toda nas paredes, vai gerar muita
água, né, no meio do caminho, e toda a água gera bastante interferência no meu sistema sem fio. Então, quando a gente fala em redes sem fio de longa distância, por exemplo, se tiver um rio, se tiver alguma coisa abaixo, né, desse sinal, dessa transmissão de sinal, provavelmente a gente vai ter bastante interferência, a gente vai ter bastante problema de comunicação. Então, a gente pode ter um teste rápido que tudo que tu coloca dentro do micro-ondas e esquenta gera interferência no sinal Wi-Fi, né? Então, se vocês colocarem, por exemplo, um prato vazio, né, sequinho dentro do micro-ondas, ele não aquece, né? Só o vidro não aquece. Um vidro não gera interferência. Agora, se tu botar ele cheio d'água, a água vai esquentar, então a água gera interferência. Então, a gente tem que cuidar bastante disso. Então, a gente tem que sempre evitar, né, deixar o nosso roteador sem fio próximo a equipamentos que geram interferência, tentar evitar que entre o nosso computador e o nosso roteador sem fio tenha esses dispositivos aí que podem interferir no nosso sinal. Outro detalhe é a questão de alcance, né? Então, alcance do sinal. Então, nós temos várias tecnologias de rede sem fio, as mais conhecidas é a 2.4 GHz e a 5 GHz, né? Geralmente o telefone sem fio trabalhava em 900 MHz, então o cara com uma frequência bem mais baixa. O que a gente tem nesse desenho? Se eu colocasse meu roteador sem fio bem no centro aqui dessa casa, né, a minha rede de 5 GHz seria um alcance bem reduzido, porque como ela tem uma frequência mais alta, ela sofre mais com interferência. Então, sofrendo com essa interferência, eu tenho muito ruído, né, em qualquer tipo de obstáculo. Ela não consegue atravessar paredes, ela não consegue atravessar qualquer tipo de item que tenha aí entre o meu computador, né, ou celular, e meu ponto de acesso. Então, o 5 GHz, ele normalmente tem um alcance muito curto, fica restrito à mesma sala, ao mesmo ambiente onde está o meu roteador sem fio. Já o 2.4 GHz, normalmente ele tem um alcance aí bem maior, né? Normalmente ele consegue abranger com um roteador sem fio toda uma residência, né? Porque pela frequência dele, se bem dizer a metade do 5 GHz, por ser uma onda mais longa, né? Ele consegue atravessar melhor os obstáculos com menor interferência. Ele consegue ir mais longe aí. Já 900 MHz, né, bem menor, então ele consegue ir mais longe ainda, e aí vai ter um alcance bem maior. 900 MHz hoje já quase não é utilizado, não se vê muito, né? Mas o 2.4 e o 5 se vê direto bastante. Então, mais exemplificando aqui, a gente mostra ali, tem o meu roteador sem fio, o sinal sem fio vindo, ele atravessa a parede aqui e consegue chegar num outro cômodo, numa outra sala. Já o 5 GHz, na simbologia, que a gente vê que ele é um canal bem mais largo, ou seja, ele é muito mais rápido, ele envia muito mais dados por segundo, mas ele, primeiro obstáculo dele, ele já trava e não consegue passar mais. Então, normalmente eu tenho que fazer uma escolha. Se eu uso 2.4, que eu tenho uma velocidade menor, mas vou mais longe, ou se eu uso 5 GHz, que eu tenho muito mais velocidade, mas não atravesso paredes, né? Ou seja, tem uma distância bem mais curta de acesso. Então, isso aí são pontos importantes que a gente tem que pensar na hora que a gente vai escolher a tecnologia, né? Um 2.4 GHz e um 5 GHz. Aqui, mais ou menos a amplitude do sinal, então a gente pode ver aí que o 2.4 GHz ele faz aí uma onda, né, bem mais longa aí, enquanto o 5 GHz vai ter uma onda bem mais baixa, né, bem mais estreita. A gente traduzindo aí, nós que somos de redes, né, que vimos ali a parte de IP, dos bits, a gente pode ver que cada onda dessa eu posso representar um bit, né? Ou seja, pensem comigo aqui, então, nesse mesmo espaço de tempo representado aqui, o 2.4 representaria 1, 2, 3, 4 bits. Enquanto no 5 GHz eu teria aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bem dizer, bits. Então eu fui de 4 para 11, eu dobrei a minha capacidade de transmissão de dados, ou seja, eu dobrei a minha velocidade de transmissão. Né? Então sempre que eu trabalho com uma frequência mais alta, eu consigo maior taxa de transferência, mas menor distância. Então
é inversamente proporcional. Quanto mais dado, maior velocidade, menor a distância. E aí a gente tem algumas tecnologias, né, utilizadas aí quando a gente está trabalhando com rede sem fio, que a gente encontra normalmente escrito atrás ali dos equipamentos, que é 802.11b e G, já não se ouve falar tanto, né? Os equipamentos têm suporte, mas não se vê falar mais. Então, hoje em dia, o que a gente tem é o 802.11n, né? Que é o 2.4 que a gente vê, e os 5 GHz. Então, normalmente, quando é N, ele é 2.4 GHz, né? Que olha só, com capacidade de 150 a 600 megabits por segundo. Então, tem uma limitação de 600 megabits por segundo trabalhando ali numa N 2.4. Já se eu for trabalhar numa AC, né, 802.11 AC, uma frequência de 5 GHz, eu vou poder transmitir até 1.300 megabits por segundo, ou seja, 1.3 GB, né, num dispositivo. Então, isso é bastante rápido para uma rede sem fio. Né? Dificilmente eu vou conseguir taxas muito maiores que isso. E aí o que acontece? Por exemplo, numa 802.11n, uma 2.4 GHz, eu tenho canais de transmissão. Né? O que são canais de transmissão? O canal 1, canal 2, canal 3, canal 4, ou seja, dentro aqui do 2.4, eu posso fazer o meu equipamento trabalhar no 2.4 12, 2.4 17, 2.4 22, 2.4 27. Então eu tenho, por padrão, 11 canais, podendo chegar até 13 canais, tá? 14 canais. Esse 12, 13, 14 não é comum nos equipamentos, nem todos suportam, então normalmente não são muito falados, né? Mas do 1 ao 11 eu tenho. Então, para que servem esses canais? Por exemplo, se eu moro num apartamento que tem muitas pessoas, né, muitas casas e muitos roteadores sem fio, automaticamente, né, os meus equipamentos são configurados para que automaticamente eles escolham canais diferentes entre o meu, né, e o dos meus vizinhos. Então, tendo canais diferentes, eu consigo evitar a interferência entre dois pontos de acesso diferentes. Porque pensem assim, se eu, na minha casa, né, num apartamento pequeno, estou usando o canal 1 aqui, uma frequência específica, né, o 2.412, e o meu vizinho muito próximo a mim também utiliza o 2.412, nossos dois equipamentos vão estar conflitando o sinal, vão estar com a mesma frequência. E aí um vai gerar interferência para o outro. E os dois vão trabalhar de uma forma bem reduzida ali em questão de desempenho. Né? Então, o que é ideal? O ideal é quando eu tenho mais de um equipamento que está próximo um do outro, ou seja, que vão sobrepor sinal. O ideal é trabalhar, por exemplo, um deles no canal 1, aí o segundo no canal 6 e o terceiro no canal 11. Então, vocês podem ver aqui que está em destaque que o 11, o 6 e o 1 são canais que não se sobrepõem. Né? Em nenhum momento um canal passa por dentro do outro, porque cada canal desses tem uma largura de banda e uma largura de frequência de 22 MHz. Né? Então eles ocupam aí uma frequência específica. Então, ou seja, se eu tenho mais de um roteador sem fio e preciso de vários pontos, o ideal é que eu use canais diferentes para cada um deles. Já se eu tiver uma 802.11ac, que é o 5 GHz, é o nosso Wi-Fi 6 aí, por exemplo, ele me traz uma possibilidade de utilizar aí muito mais canais, né? Então eu tenho aí o canal 36, 40, 44, aí vai vários canais com uma faixa de frequência baixa, 20 MHz. Para que serve isso? Para ir mais longe. Então eu consigo ir um pouco mais longe, eu sofro um pouco menos com interferência. Eu tenho canais mais largos, canais de 40 MHz, né? Então, canais que vão ser um pouco mais rápidos, mas eles vão sofrer um pouco mais com interferência. E os canais aí de 80 MHz, que são canais de frequências bem mais largas, que vão sofrer bem mais com interferência, mas conseguem velocidades bem mais altas. Né? Então,
eu tenho uma gama grandíssima, né, muito grande de canais, possibilidades de canais aqui. Então, olha a quantidade de roteadores que eu posso ter próximo um do outro, sem que eles se sobreponham, né? Isso é bom. Agora, se eu quiser um desempenho máximo do meu equipamento aí, eu já fico com menos canais sem sobreposição, né? Mas mesmo assim, no 2.4, né, no N, 802.11n, eu tinha só 3 que não tinham sobreposição. Já quando eu falo aqui no AC, eu vou ter que 1, 2, 3, 4, 5, 6 canais sem sobreposição, né? Então já melhora bastante as minhas condições de trabalhar com múltiplos equipamentos, ou seja, mais de um roteador sem fio na mesma rede. Aqui, um softwarezinho que é o Wi-Fi Analyzer. Esse cara que tem para instalar no celular, é bem legal. Eu aconselho vocês a instalar para fazer uma análise da rede de vocês. Que o que ele faz? Ele mapeia todos os roteadores sem fio que tem próximos a onde vocês estão, né, o local que vocês estão analisando ali, no caso com o celular, e ele dá a altura aqui, né, dessa voltinha aqui, né, a potência do sinal. Então ele me diz qual é a potência de cada sinal, me diz qual o canal que cada sinal está utilizando, ou seja, se ele está se sobrepondo ou não, e ali em cima ele te diz o nome da rede, tá? Aqui está com o númerozinho, mas ali em cima ele diria o nome da rede. Então, vocês podem ver que nesse exemplo aqui, eu tenho vários canais sobrepostos, né? Vários canais um em cima do outro, né? Os mais fortes, os canais com maior potência, estão aí ó, no 1, no 6 e no 11. Então, eles conseguiram se definir para não se sobrepor, né? Já que a potência deles é a maior. E aí os outros foram escolhendo canais diferentes. O único que está no mesmo canal aqui é esse vermelho aqui com esse amarelo, né? Aí os dois estão dividindo o canal 1, ou seja, um gerando bastante interferência um para o outro. Já os outros conseguiram utilizar cada um canal diferente, né? Então, esse tipo de análise é importantíssimo. Porque, por exemplo, assim, vou colocar uma outra rede, uma nova rede nesse ambiente que já tem todas essas redes aqui instaladas. Se eu fosse fazer uma análise rápida aqui, eu escolheria ou o canal 4, que está aqui no meio, ou o canal 9, né? Então, teria essas opções aí. Eu iria de 4 ou de 9 para conseguir trabalhar com a menor interferência possível nesse ambiente aqui, né? Cheio de redes Wi-Fi, que é comum para quem mora em apartamento, tá? Quem mora em apartamento, normalmente, tu faz um mapeamento ali e tu acha 10, 15 redes Wi-Fi, né? Então, aí a gente tem bastante problema de interferência. E, e a gente vê toda essa parte de rede Wi-Fi, de internet, hoje de banda, né, de conexões, existe um cara chamado QoS, né, que é o cara, então, que vai controlar o tráfego dessa rede, que é o cara que vai gerenciar o que passa e o que não passa. O que a gente consegue ver? Por exemplo, normalmente quando a gente pega o celular, às vezes a gente vai fazer download de algum arquivo, vai jogar, vai fazer qualquer coisa que use a internet, às vezes tá lento, né? Tá devagar, tá travando, tá dando load, o vídeo não carrega bem. Às vezes a gente tem problemas aí de banda, né, no uso do celular. Mas quando a gente pega ele para ligar para alguém e faz uma ligação, essa lentidão não existe, né? A gente sempre consegue uma conexão boa. Sempre não, mas na maior parte das vezes. Isso se chama QoS, que é o controle de tráfego. O que significa isso? Significa que são feitos vários canais dentro do meu fluxo de dados e cada canal desse tem uma prioridade, que normalmente, dentro dessa prioridade,